Conversas Cruzadas. Muito boa tarde ou boa noite. Se nos seguir depois das 0 horas de segunda-feira, está a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, o empresário e jurista Nuno Botelho, numa missão a marcar ainda o regresso do Dr. José da Silva Peneda, aqui no vértice intercalar semanal deste espaço, que é ainda partilhado por Manuel Carvalho da Silva. Nesta missão, de novo, a tragédia de Pedrógão Grande, um caso a questionar como nenhum outro na história recente do conjunto da sociedade portuguesa. Ao longo da semana surgiram a cada dia fragmentos de informação sobre o que terá corrido mal, mas no essencial permanece e provavelmente vai subsistir durante muito mais tempo a pergunta-chave. Podiam ter sido evitadas todas ou algumas das mortes se não tivesse havido insuficiências na coordenação, em aspectos operativos ou no apoio técnico que existia neste caso. Podia ter sido diferente? Podiam as mortes ter sido evitadas? Enfim, são perguntas que continuam a marcar o dia-a-dia. A verdade é que não há resposta ainda para estas questões, mas o que fomos sabendo nos últimos dias, sobretudo nas explicações contraditórias entre os vários organismos do Estado, que vamos detalhar já daqui a pouco, podem deixar os portugueses ainda com um conjunto mais aprofundado de dúvidas ou com uma convicção, num certo sentido, mais fundada de que as coisas correram mesmo mal. José da Silva Peneda, é mesmo este o seu estado de espírito ainda nesta altura, 15 dias depois da tragédia? Ainda há muita confusão sobre isto tudo, mas o que há uma certeza que se pode tirar é que as instituições do Estado estão débeis, estão fracas. Este passar culpas uns para os outros só demonstra a fragilidade destas instituições. Isso é preocupante. O Estado devia ter instituições fortes, não só neste domínio, mas noutros domínios, e quando acontece um caso como este, o que parece evidente aos olhos da opinião pública é que o Estado não está à altura. E não tem instituições à altura de atenuar, ou pelo menos a resolver determinado tipo de problemas. Isto, para mim, é a questão mais preocupante. Isto tem a ver com coisas que vêm do passado. A administração pública perdeu os seus melhores. Hoje as instituições de regulação que deviam ser fortes não são. Hoje faz-se parcerias público-privadas onde a parte privada tem um manancial de técnicos juristas e o Estado não tem. O Estado tem que fazer outsourcing, buscar ao outro lado. Aliás, já se veio a público a forma como o acordo foi feito com o Ciresp, em que aquele artigo 17, ou ponto 17, diz claramente que não pode ser responsabilidade das entidades do Ciresp no caso de, por exemplo, um raio ser o causador do incêndio. Mas é preciso dizer que o Ciresp, neste momento, a maioria do capital até é do Estado. Portanto, é uma instituição que tem a ver com o Estado. Eu julgo que esta ideia de criar uma comissão de independentes é uma boa ideia. Porque eu julgo que está aqui em causa são problemas técnicos. E, portanto, sem ser técnicos, analisar a área, como é que a floresta estava organizada, enfim, todo um conjunto de questões. E parece-me bem a ideia de criar uma comissão com 12 técnicos, 6 que são indicados pelo Conselho de Reitores das universidades portuguesas. A minha universidade, com certeza que vai estar lá presente, a UTAD, que tem reputados técnicos, e sei que vão ser designados professores da Universidade de Vila Real para estar presente nesta comissão, e o Presidente da República vai indicar mais 6 técnicos. Acho muito bem. Acharia muito mal se misturassem políticos. Isto é uma questão fundamentalmente, neste momento, no plano técnico. E é aí que têm que ser analisadas as questões. Depois os políticos estão aí para tirar as conclusões e para resolver os problemas. Outra coisa que eu não podia deixar de sublinhar foi: fiquei muito triste com a forma como muita comunicação social tratou destes assuntos. Foi confrangedor ver entrevistas feitas na televisão com gente que estava em estado de choque, não estava em condições para dizer nada e fazer perguntas até algumas vezes de caráter técnico a essas pessoas. Eu sei que há o próprio Código de Conduta dos jornalistas, diz que o jornalista obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade e responsabilidade das pessoas. As pessoas não estavam serenas e estavam prisioneiras de um conjunto de emoções, e eu fiquei muito desolado. Acho que a comunicação social andou mal na forma como, querendo fazer o espetáculo sensacionalista de uma situação que não podia ter sido feita. E essa é seguramente uma questão importante a que vamos regressar ainda no decurso deste espaço. Nuno Botelho, estado de espírito depois desta semana, de uma semana de novas revelações? O meu estado de espírito é o mesmo. Primeiro, ainda de profunda consternação por aquilo que aconteceu. E depois, pela constatação de que, de facto, e estarmos todos os dias a perceber de forma mais inequívoca que tudo falhou.
tudo falhou e que o sistema, o Ciresp, que já apresentou um relatório na passada quinta-feira, que se vê, se lermos o relatório, analisamos e vemos que já é preparado não por técnicos do Ciresp, mas por advogados contratados, já prevendo o que vem aí, ou seja, uma batalha jurídica, está à vista. Curiosamente, a tal cláusula a que o Dr. Silva Peneda aludia, a cláusula 17, que falava na questão do raio, que foi de facto o que a PJ se apressou naquele dia a dizer que foi a causa do incêndio. É muito curioso haver essa coincidência, digo eu. E depois a enorme atrapalhada, já nem falo do Ciresp, mas também a atrapalhada política que está e o empurra e passa culpas que de facto nos leva a concluir que o Estado português precisa de repensar uma série de questões. Questões que, volto a dizer, têm muito a ver com o ordenamento do território, têm muito a ver com o abandono do interior, têm muito a ver com a falência do Estado em muitas áreas de atuação, do qual não se deve nem pode demitir, entre elas a prevenção e o combate aos incêndios. O entregar este tipo de dispositivo, o Ciresp, também à gestão privada, a um consórcio privado, é absolutamente lamentável. Estamos a falar de um sistema de segurança, de um sistema que tem a ver com a nossa soberania e que não pode, em caso algum, ser discutido daquela forma. Dito isto, eu volto a reiterar que acho que a Ministra da Administração Interna ainda vai ter muito que explicar, ainda vai ter muito que andar para nos justificar, e já vimos todos que o Primeiro-Ministro está a esconder-se muito por trás da Ministra da Administração Interna e vai fazê-lo, está a fazê-lo de forma muito hábil, ou seja, está a esperar que ela arda em lume brando, passando aqui a imagem. Mas, de facto, a Ministra, por mais que fale, ainda na quarta-feira foi ao Parlamento, quer dizer, nada consegue explicar. Nada. Quando nós estamos perante o mais alto responsável político pela administração do território, que não tem qualquer resposta para dar e só levanta questões, algo vai mal no nosso país. Eu acho, é evidente que a senhora também deve estar ainda em estado de choque, é evidente que a senhora tem... Mas ela tem que estar a liderar este processo, tem que ter frieza e não pode sussurrar perante a emoção. E, portanto, desse ponto de vista, um líder não pode deixar-se levar pelas emoções. E, desse ponto de vista, a Ministra também andou mal. Portanto, digamos assim, neste comentário inicial, eu gostaria só de referir. O Ciresp, já todos percebemos que é uma enorme atrapalhada. O Governo está, desculpem-me a expressão, aos papéis e todos os organismos do Estado, tal como disse o Dr. Silva Peneda, se mostraram completamente inoperantes e completamente insuficientes para as necessidades daquilo que foi necessário. Já uma série de questões colocadas por Silva Peneda e por Nuno Botelho para ampliar a seguir. Luís Aguiar Conraria, nesta intervenção inicial, os últimos dias, enfim, aqueles que transcorreram desde a nossa última emissão, sugeriram algum tipo de indícios de que desta vez as conclusões não vão cheirar a esturro? E aproveito aqui o título do texto assinado por Luís Aguiar Conraria no Observador esta semana. Bem, eu acho que ainda é cedo para dizer. Agora, os indicadores que nós temos não são bons. Os indicadores que nós temos não são bons. A forma como o Ministério da Administração Interna vai libertando parcelarmente aqueles relatórios que vão chegando, primeiro do Ciresp, depois já não sei qual é que foi, se foi da Associação Nacional de Proteção Civil, se foi da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Eu tinha aqui preparado um resumo que... Sim, isso também é outra pérola. Quando me for a Secretaria-Geral da Administração Interna, a analisar uma questão do Ministério da Administração Interna, qual a independência dessa... Quer dizer, Mas Luís, eu vou já fazer o resumo desse conjunto de comunicados. Sim, mas o que eu estava a dizer é que a forma como vai sendo libertada essa informação, entregando ao público a responsabilidade de ler aqueles relatórios e interpretá-los, é um bocado absurdo. Eu estou à espera que alguém faça esse trabalho por mim e que alguns faça dos quais, como Nuno Botelho referia, provavelmente redigidos por advogados e não propriamente por técnicos. Ou provavelmente. Pelo menos com... O Ciresp, não tenho dúvida. Parte deles, com certeza que sim, e outra parte por técnicos, porque há ali uma linguagem que que um leigo não entende. Sim, sim. E, portanto, quer dizer, aquilo é libertado sem... A informação tem de ser tratada. Quer dizer, o papel do... Informar não é simplesmente abrir a porta aos relatórios que aparecem. E, ainda por cima, estes relatórios vão surgindo
como respostas a pedidos do Primeiro-Ministro, que os fez em público e que vai sendo desautorizado de cada vez que aparece um relatóriozinho, que em vez de trazer respostas, o que traz é um empurrão de responsabilidades para o lado. E se todos os relatórios estiverem mais ou menos certos, o que também não se pode pôr de parte, o que isso se calhar quer dizer é que há ali um grande problema de falta de liderança. Exato. E quando um organismo põe, sei lá, as carrinhas do Ciresp a fazer a revisão e outra tem a sua carrinha avariado e outra não sabe que isto se passa, isso se calhar pode não ser culpa de ninguém, pode ser simplesmente culpa de não haver um líder centralizado que tenha essa informação toda. E nesse caso a responsabilidade é política, evidentemente. Luís, mas são hipóteses que estou a colocar. Eu iria então, em síntese, para benefício dos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que hoje estiveram a semana toda no estrangeiro ou não seguiram os mídias nacionais nos últimos dias, ou pretendem ver resumido o essencial dos últimos dias, fica a indicação, como já aqui foi referido, que mais até que o debate político ficou aberta uma guerra de passa-culpas entre as principais agências governamentais. Em resumo, o primeiro relatório a chegar ao Governo foi o da GNR. A Guarda justificava o facto de não ter cortado a estrada 236 por ter sido surpreendida com um fenómeno invulgar, repentino, sublinhava não ter recebido qualquer alerta de risco para aquela via e aludia à dificuldade de comunicações, aqui numa clara indireta ao já nosso conhecido Ciresp. 2 dias depois, a Autoridade Nacional da Proteção Civil apontava diretamente o dedo ao Ciresp, alude a falhas no Ciresp no controle das operações. O Ciresp depois vem apresentar a defesa, uma semana depois, não só não admite, enfim, qualquer falha, como garante que não houve qualquer insuficiência no funcionamento do sistema, como, pelo contrário, é escrito, esteve à altura. A única insuficiência detectada terá sido com o atraso das estruturas móveis, que estão entregues à PSP e à GNR, e, pasme-se, o modelo não permite uma resposta rápida em situações extremas, diz o Ciresp, o que é lido como uma crítica à entidade gestora, que é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Depois, o relatório do organismo do Estado que fiscaliza o Ciresp foi o penúltimo a ficar concluído, responsabiliza diretamente a Proteção Civil, acusada de não ter alertado a tempo para as dificuldades nas comunicações, nem para os reais problemas no terreno, nem para a necessidade de estações móveis, nem para o facto de 2 dessas estações estarem fora de serviço em simultâneo. Já na última quinta-feira, ao final do dia, a Proteção Civil a reagir em força e a devolver as acusações à Secretaria-Geral da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna não comentou esta carta da Proteção Civil, na qual Joaquim Leitão rebate todas as acusações sobre atrasos na resposta aos pedidos de ajuda. Meus senhores, depois deste resumo tão rápido quanto possível, como é que ficamos? Nós estamos a falar de uma questão muito séria. O cidadão paga os seus impostos e a responsabilidade primeira do Estado é a defesa e a segurança dos cidadãos. E isto mostra que o Estado não é capaz de desempenhar a sua função primeira. Eu ponho o caso de um sismo. Enfim, Deus queira que não aconteça. Mas, neste momento, se acontecer, eu temo que o Estado não tenha capacidade de resolver e vai aparecer outra vez as comunicações e puxar uns com os outros. Eu já chegou ao ponto de que esta Comissão vai resolver o problema técnico de analisar o que é que correu mal em termos dos incêndios, mas eu vou mais longe. Eu acho que o cidadão comum tem que exigir que o Estado demonstre que é capaz de desempenhar a função primeira para que está criado. Defesa e segurança dos cidadãos. E o que aconteceu mostra que o Estado está longe de poder executar essa função. Mas como é que o cidadão, colocando pressão, em que instância, em que grau... O Presidente da República tem um papel importante. O Presidente da República tem um papel importante nisso. Porque ele é o grande funcionamento, é o maior magistrado, o mais importante da organização do Estado, é o chefe de Estado, e o Presidente da República Conselho que já se interrogou sobre se realmente tem um Estado capaz de desempenhar funções. Há outras funções que são importantes, com certeza, mas esta é a primeira das funções. É a defesa e a segurança dos cidadãos. Perante isto, perante algum azar que possa acontecer, o cidadão, a primeira coisa que tem é que pensa que não está coberto e está inseguro porque o Estado não é capaz de resolver o problema. Agora, se a culpa é do Ciresp, se a culpa é dos bombeiros, se a culpa é da doutor, mas como é que descreve esta guerra aberta de responsáveis e, sobretudo, o que é que ela pode pronunciar ou pré-anunciar para as Alguém devia mandá-los calar todos. Alguém devia mandar calar essa gente toda.
porque isso não pode ser discutido na praça pública. Mas em vez disso, temos um Primeiro-Ministro a fazer perguntas em público Exatamente. e a libertar as respostas. Meu caro, É eu estou a falar em termos globais, não estou a falar do Sr. Primeiro-Ministro lá, nem do Sr. Primeiro-Ministro, porque isto acontecesse também no outro governo, também era a mesma coisa. Sim, eu estou a falar de um problema muito sério, que é o seguinte: o Estado não está a desempenhar, nem tem instrumentos para desempenhar a função mais nobre. O Estado existe para isto. Doutor Silva Peneda, mas mandá-los calar, mas no estado em que estão as coisas, provavelmente haveria um conjunto de fugas de informação para os jornais. Mandando calar ou não, provavelmente o efeito seria o mesmo. Meu caro, isto é pior para o cidadão comum, porque não percebe nada e a única coisa que percebe é que andam todos a empurrar uns para os outros e, portanto, isso é uma grande desorganização. Isso é o que o cidadão comum percebe. E isto cria intranquilidade no cidadão comum. Isto que é falta de confiança nas relações do Estado do cidadão comum. É esta a situação lógica. Portanto, o que era preciso neste momento era serenar e pensar o que temos que repensar tudo em termos de calamidades, em termos de emergências, como é que o Estado se deve organizar. Tal como está, não é seguramente. Está demonstrado, já não foi este ano, já foi ano passado, que o Estado não tem organização capaz para resolver este tipo de problemas. E, portanto, é preciso criar e refletir muito seriamente sobre como é que o Estado se há de organizar para criar uma estrutura capaz de tranquilizar o cidadão. Este é o grande desafio. Luís. Pois, eu percebo o desafio e acho que há aqui todos os sintomas de que o nosso Estado, neste momento, e não é neste momento, já vem atrás, é um Estado fraco. É um Estado fraco que não consegue zelar pelos seus interesses. A história a forma como não consegue coordenar uma resposta agregada a todo este problema e anda a libertar, desculpem a expressão, anda a libertar às mijinhas os relatórios que vai recebendo, mostra que neste momento não há uma liderança. Mas é mais do que isso. Mas, sobretudo, o que é esta guerra aberta de responsáveis pode, no certo sentido, pré-anunciar para as conclusões finais? José Bastos, quando tens pessoas na televisão, como o Marcos Mendes, a falar que, de certeza, ele disse que, eu acho que os termos em que ele usou foram mesmo estes, foi que ficaria muito admirado se não houvesse acusações de homicídios por negligência. O que é que estás à espera que as pessoas façam? Quer dizer, quando se põe em cima da mesa, e quando isto está em cima da mesa, acusações de homicídio por negligência, é evidente que as pessoas protegem-se e tentam alijar responsabilidades. Quer dizer, tu deixou de ser um processo para saber o que é que está mal e o que é que se pode melhorar e como é que se pode corrigir para o futuro, para passar a ser um processo que é não quer ir preso. Não quer ir preso e não quer ser responsabilizado por 64 e não quer ser o culpado de 64 mortos. Quer dizer, eu acho que esta guerra... Mas numa sociedade livre, essa questão também não deve ser colocada, tal como e nos termos em que Marcos Mendes a colocou? Não. Ele dizer que considera inevitável que haja acusações, não. A não ser que ele saiba mais do que disse que saiba, não há fundamento para uma pessoa dizer que é inevitável que... Ele disse isso, ele disse praticamente inevitável. Quer dizer, foi uma linguagem bastante forte. E o que eu acho, nós na semana passada aqui falamos, foi que mais importante do que saber o que é que ia acontecer ao GNR que impediu as pessoas ou que os conduziu, alegadamente, não se sabe, mas que terá conduzido para a tal estrada, mais do que saber se ele é responsável ou não, porque obviamente ninguém faz isso de forma voluntária, ninguém queria, se foi feito, ninguém o fez de forma voluntária. Eu acho que efetivamente tem que ser feito um amplo debate sobre as circunstâncias em que isto aconteceu e que isto não volte a repetir-se, mas também, e estamos a falar aqui ao nível do combate a este tipo de calamidades. Mas também temos que pensar, complementando um pouco o que o Dr. Silva Peneda estava a dizer, temos que pensar também na prevenção. Nos outros meses do ano em que não há risco de incêndio, mas que podem ser preparadas as matas e as florestas para não acontecer estas tragédias durante o verão. Porque nada disso é pensado. Não há, de facto, um planeamento, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do combate. Porque não pensemos só que o problema é o combate. Mas a linha da prevenção é seguramente o Ciresp, que está no centro deste escrutínio também, criado em 2005, Sistema Integrado das Redes de Segurança e Emergência, decisão dos últimos dias do Governo de Santana Lopes. Sim. Mas do ponto de vista prático, o Ciresp, tal como conhecemos, foi desenhado, no consulado de António Costa como Ministro da Administração Interna, numa parceria público-privada que só termina dentro de 4 anos, em 2021, com o lado privado a ser liderado pela SLN, a holding do BPN de Oliveira e Costa,
enfim, aqui numa fatura de 485 milhões de euros. Costa terá reduzido em mais de 50 milhões o valor adjudicado por Daniel Seixas, na altura o ministro, mas para isso terá também prescindido de algumas valências técnicas que constavam do acordo anterior. O Jornal de Negócios escreveu recentemente que foi essa, de resto, a análise, ou recordou que foi essa a análise do Tribunal de Contas, que acabou por dar luz verde ao contrato, mas com os juízes a avisarem que o Estado poderia ser prejudicado porque foi posto em causa o princípio da estabilidade. Questões, de facto, não faltam. Vamos só para conforto dos nossos ouvintes e também para estímulo do debate com Silva Peneda, Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria, ouvir 2 registros que marcaram a semana. Um deles tendo como palco os estúdios aqui da Renascença com Nuno Moraes Sarmento, colunista habitual do programa Falar Claro, às terças-feiras, a colocar uma dessas questões à volta do Ciresp. Havia um satélite que permitia que houvesse uma rede de comunicação a funcionar. Tanto quanto sei, e portanto não o afirmo, eu faço perguntas, se é verdade ou não, que o então ministro António Costa entendeu que isso não era a solução certa e que era melhor fazer umas torrezinhas, que é o que parece aconteceu, que não funcionaram e que são a razão da disfuncionalidade. Moraes Sarmento aqui na Renascença. Poucas horas depois destas declarações de Moraes Sarmento, o Primeiro-Ministro, depois de uma reunião com autarcas em Castanheira de Pera, respondia a esta e outras questões. Uma delas, por exemplo, levantada aqui a semana passada por Luís Aguiar Conraria à volta do relatório da KPMG, que desenhava um plano de ação depois de detectadas insuficiências no Ciresp, isto no decurso do Governo de Passos Coelho e com Fernando Alexandre, a Secretário de Estado da Administração Interna. De resto, uma questão revelada pelo próprio ex-Secretário de Estado de um artigo no jornal Eco. Vamos também ouvir António Costa. Eu não empurro nada. Há aqui um empurra de responsabilidade. Eu não empurro coisa nenhuma, dou a cara e assumo as responsabilidades. Os debates que tinha a fazer há 11 anos, fiz há 11 anos. Hoje faço aquilo que me compete fazer. Fez isso o ano passado com o relatório da KPMG? O problema é aquilo que me compete. O relatório da KPMG sugeria alterações. O relatório da KPMG, que eu saiba, é de 2014. Eu sei que tomei posse em novembro de 2000. Sim, mas já há 1 ano e meio. Desculpe, eu não vou estar aqui neste debate de bola em relação a isso. Eu centro-me naquilo que me compete fazer. O desejo que eu tenho é que entre a Assembleia da República, Ministério Público, o professor Xavier Viegas, IPMA, Laboratório de... Quantos meses, Sr. Primeiro-Ministro, para estas respostas? Tudo possa Quanto tempo, Sr. Primeiro-Ministro? E o mais rapidamente possível, porque posso lhe garantir... Já passaram 15 dias, Sr. Primeiro-Ministro. Garantir o seguinte, não tem mais curiosidade do que eu. Muito obrigado. Luís Aguiar Conraria. Uma pessoa quase fica sem palavras ouvir o Primeiro-Ministro a dizer que tem mais curiosidade que os outros. Isto, lamento, nós temos curiosidade, deles esperamos respostas, deles esperamos que faça o que tiver de ser feito para nos satisfazer a curiosidade. Eu penso que este caso do Ciresp, e parabéns ao jornalista da SIC, Nelson de Mateus, pelas perguntas que fez e pela forma como questionou o Primeiro-Ministro, penso que é algo, estas perguntas incisivas são algo que falta no nosso panorama mediático. Muitas vezes confunde-se má educação com perguntas incisivas e neste caso ele não foi mal educado, foi sim incisivo. Eu penso que aqui o caso do Ciresp é um belo exemplo de como o Estado português é fraco. Veja-se, como o José Bastos disse há bocado, isto é um negócio que foi assinado por um governo que estava em gestão, que foi o governo de Santana Lopes, já depois de este ter perdido as eleições. Quer dizer, como? Como é que é possível? Como é que os representantes do Estado, naquele momento, não conseguem, não têm força suficiente para dizer caríssimos, vão ter de esperar pelo próximo governo? Mas depois, desculpe lá, ele depois foi preparado pelo Estado de Lopes, quem assinou foi o governo seguinte. Hein? Quem assinou o contrato foi o António Costa, comunista no interno. Não tenho essa ideia. Não, foi. Isso pode ter sido. Foi não tudo preparado, deixou... Preparado pelo ministro Daniel Sanches. Foi preparado pelo Daniel Sanches, que era o ministro, mas quem assinou depois o contrato, e aliás até modificou e reduziu um bocado as verbas, foi o António Costa. E eu volto a dizer... Eu acho que redesenhou, não exatamente... Eu não tenho essa ideia. Acho que, de facto, o contrato foi assinado pelo governo de Santana Lopes. Pelo menos uma versão inicial Uma versão inicial. Depois a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer a dizer que era nulo. Mas o que está atualmente em vigor é claramente redesenhado por António Costa. Mas esse é o ponto. Mas esse é exatamente o ponto onde eu quero chegar. É que há um parecer da Procuradoria-Geral da República a dizer que aquele contrato deve ser nulo, o que dá uma força negocial ao Estado muito forte. Por exemplo, quando nós nos últimos anos, no tempo da Troika, se andaram a renegociar PPPs, o lado do Estado não tinha poder negocial absolutamente nenhum.
Porque o lado dos privados, obviamente, só aceita alterar o que está assinado se a proposta for favorável. E, portanto, as últimas renegociações feitas nos últimos anos foram sempre à custa de redução de serviços. Ora, há uns anos, quando o António Costa foi Ministro da Administração Interna, ele tinha um parecer da Procuradoria-Geral da República a declarar aquele contrato, a dizer que aquele contrato era nulo. Isso dá-lhe um poder negocial para verdadeiramente negociar o contrato do zero, em vez de se limitar a fazer uma renegociação como fez, que basicamente reduziu a despesa do Estado por contrapartida de redução de serviços e não uma verdadeira redução de custos. Isso neste momento é um facto. Quer dizer, tanto quanto percebemos, é isso. E depois temos a situação seguinte de ter os parceiros privados do Ciresp em situação de falência, quer dizer, com imensas dívidas ao Estado. Basta lembrar, SLN não é... O NN corresponde o PN corresponde ao Banco Português de Negócios, não é? Portanto, nós nacionalizámos mesmo os prejuízos do BPN e, simultaneamente, andamos a dar centenas de milhões de euros de dividendos aos donos do Ciresp, aos parceiros privados do Ciresp. Quer dizer, isto é mesmo um Estado muito fraco que não consegue proteger os seus interesses e pronto. Isso remete-nos para a intervenção inicial de Silva Peneda. A Ciresp nunca foi penalizada por falhas de disponibilidade e desempenho, ficamos agora a saber. Nunca terá sido exercida uma prerrogativa que previa a redução dos pagamentos do Estado em casos de falha do sistema e algumas destas falhas constarão até, José Silva Peneda, dos relatórios da Unidade Técnica de Acompanhamento do Projeto, uma unidade que depende do Ministério das Finanças. E sabemos que até ao final do ano o Estado ainda vai gastar... enfim, com esta PPP, mais 44 milhões de euros. Só até ao final deste ano civil. Então, Silva Peneda. É o acumular de erros do passado, com as PPPs, e esta é mais uma. Outras PPPs foram feitas e que também com resultados negativos. E isto é o resultado da debilidade do Estado. Mais uma vez eu ponho esta ponta como fundamental. E debilidade do Estado, enquanto as PPPs de autoestradas, enfim, não está em causa, em princípio, a segurança das pessoas, enfim, porque aí há formas de controlar e de fiscalizar a obra como é feita, neste caso as coisas são diferentes e, portanto, é que o Estado devia ter uns cuidados muito especiais. Eu diria mesmo que tudo que tinha a ver com a segurança dos cidadãos e com a defesa dos cidadãos, devia ter até um orçamento quase próprio, não sei se ficava nas administrações internas, onde ficava, um orçamento próprio e uma entidade politicamente responsável por tudo que fosse defesa e segurança. Isto está espartilhado por muitos ministérios, por muitas direções gerais. Ou seja, de toda esta matéria não pode ser alvo de uma PPP, as comunicações de segurança de um Estado. Eu acho que não. Acho que o Estado pode fazer um outsourcing de uma coisa ou outra, mas a responsabilidade política do Estado tem que ter uma voz de comando e tem que ter alguém que comande. E esse comando tem que ser o Ministro da Administração Interna, que tem que comandar e tem que ter os instrumentos todos à sua mão. Não podem andar longe da mão do Ministro da Administração Interna e neste momento o que se verifica é que há muitos instrumentos que não estão à mão, nem pode o Ministério da Administração Interna carregar no botão e dar ordem aqui e acolá. Tudo é uma nebulosa e é a estaria geral até que trata de algumas coisas que não faz grande sentido. E, portanto, a questão da segurança de pessoas e bem tem que ser um Ministro do Interior e tem que estar tudo concentrado nesse Ministério, todos os instrumentos, para que se possa responsabilizar o Ministro. Nuno Botelho, agora é a vez de citar a sua coluna semanal no JN, onde escreveu esta semana que o Ciresp é uma miserável trapalhada e que o facto do Ciresp ter custado 5 vezes mais do que devia e devido ao facto, enfim, da sua circunstância de não funcionar, não será estranha a nomenclatura que o constituiu. BPN, BES, GES, PT, Caixa, enfim, quase só deixa de fora os norte-americanos da Motorola. Sim, e mesmo esses, como sabemos, já estão obsoletos. Hoje em dia seria o iPhone. Eu de facto, faltam-me palavras para descrever a enorme atrapalhada que é este sistema. Concentrado num lobby que nós conhecemos há muitos anos, que infelizmente tem custado muito dinheiro ao Estado português e que, de facto, tem enormes responsabilidades no estado a que chegamos. Desse ponto de vista, o Ciresp, a falência do Ciresp enquanto sistema,
Mas nesta altura, inevitável 2004, 2005, deveriam ter soado sinais de alerta com a informação disponível relativamente a estes produtos, enfim, ou estas marcas hoje tóxicas, mas na altura não necessariamente. Mas nessa altura, o poder do lobby financeiro era de tal maneira forte que o Estado era fraco. Mas era isso que eu ia dizer. O Estado fraco que estamos aqui a debater, era isso que eu ia dizer. Cedeu a este lobby que se sentava à mesa com eles ao almoço ou ao jantar e discutia que era absolutamente imprescindível. Ou seja, não havia detector destes metais. Não havia, era impossível. E, portanto, o que me choca é que ainda hoje, nós estejamos hoje a discutir este assunto com uma PPP absolutamente ruinosa para o Estado português, como nós estamos aqui a chegar à conclusão que deveria ser absolutamente mantida e detida pelo Estado e que é administrada por gente exterior. São distribuídos dividendos anuais de milhões. Ainda o ano passado foram distribuídos 6,6 milhões de euros de dividendos do Ciresp aos acionistas, que não há mal nenhum em distribuir dinheiro aos acionistas, mas estamos aqui a discutir é que, de facto, isto não funciona. Ora, se isto não funciona e só vive à custa de um negócio que fez com o Estado, negócio esse que se revela absolutamente ruinoso para o Estado português, ruinoso do ponto de vista operacional, ruinoso do ponto de vista da perda de vidas, ruinoso do ponto de vista também financeiro, eu acho que temos todos que pensar um pouco nisto. E quando nós vemos os membros do Governo, e gostava de referir, este Governo, como qualquer outro, estaria na mesma situação, porque aí eu acho que o Estado português está tão débil e tão fraco que qualquer partido, qualquer Primeiro-Ministro teria as mesmas dificuldades. Portanto, não vou cometer a injustiça aqui de dizer que António Costa será pior do que outro. Aliás, como se viu pela reação do líder da oposição, que de facto, enfim, nem vou aqui comentar agora. Mas, desse ponto de vista, deveria haver, da parte do Governo, um assumir da responsabilidade de chamar a si o processo, liderar o processo e não, volto a dizer, termos as imagens de alguém que parece que não lidera, de alguém que parece que não tem respostas, de alguém que anda à procura de respostas como qualquer transeunte na rua. Isso não pode ser. Mas ainda em relação ao Ciresp, por exemplo, soubemos, a hemeroteca da TVI relembrou-nos que já em 2014 a jornalista Ana Leal havia assinado uma reportagem provando que o sistema não funcionava. Mas é evidente. O que é que nesta altura se pode fazer em relação ao Ciresp, Luís Aguiar Conraria? A resposta honesta é não sei. Portanto, essa é a primeira resposta. Não sei. E, portanto, não sei se o que vou dizer a seguir se é razoável ou não. Porque não tenho os instrumentos jurídicos suficientes para poder dizer se o que eu vou dizer a seguir está correto ou não. A mim, o que me parece que tem de ser feito é o Estado não pode prescindir de um sistema de comunicações de emergência. Apesar de tudo, o relatório da KPMG dizia que este era um bom sistema e que, se estivesse bem desenhado, que funcionaria bem, e apresentou uma série de pistas para corrigir. Ele e o Secretário de Estado, e portanto a equipa da Secretaria de Estado de Altura, preparou um plano de ação. Portanto, é preciso saber se esse plano de ação foi cumprido ou não, porque tem duas implicações. Se não foi cumprido, há responsabilidades políticas por não ter sido cumprido. Se foi cumprido, quer dizer que não foi suficiente. Pronto, e quer dizer que são necessários mais investimentos além dos que estavam previstos nesse plano de ação. Portanto, eu não acho que o Estado possa prescindir do Ciresp. Se, da forma como está, com os privados não funciona, é nacionalizar. É nacionalizar, já que andamos com febre de privatizações desde há 20 ou 30 anos que privatizamos tudo e mais alguma coisa, se calhar está na altura de fazer o contrário e nacionalizar o Ciresp. Nacionalizámos a TAP, não se percebe muito bem porquê. Portanto, isto as pessoas percebem. Fazer o quê, José Silva Peneda? Depende das cláusulas contratuais que no domínio neste momento. Se o Estado tem graus de liberdade para poder usar a bomba atómica como aqui foi sugerido. Não sei quais são as consequências financeiras disso, mas é uma solução que eu não afasto. Eu acho que se há matéria que deve depender exclusivamente do Estado, é a segurança de pessoas e bens. E, portanto, se este instrumento é considerado fundamental para assegurar esta questão, acho muito bem que fique... Mas neste momento o Estado já tem a maioria do capital, portanto, esse problema não se põe. O problema é do funcionamento do sistema. E aí, pelos vistos, é que, mesmo que o Estado com a maioria do capital, não houve o cuidado de testar periodicamente esta coisa de dizer que o carro está avariado e que a antena foi depois. Enfim, não pode acontecer. Isto não pode acontecer numa situação de emergência. Não pode acontecer. Não pode. Tem que estar... Há exercícios que se fazem nestas questões, pondo as hipóteses mais tremendas para ver se os testes... Há testes feitos sobre o Ciresp.
tem sido testado. Não sei se tem sido testado, se não tem sido testado. Pelos vistos, não tem sido testado. Só é testado quando aparecem estas questões. Eu julgo que deve haver exercícios de vez em quando para que estes instrumentos sejam testados no caso da máxima necessidade. Não faço ideia se há isto tem pouco sido colocava-se aqui a questão agora vou brincar de um bocadinho. eventual Sim. tremor de terra. Há cultura de proteção, por exemplo, sabendo que a região de Lisboa, Val do Tejo, o Algarve tem riscos sísmicos. Há algo que se possa comparar, por exemplo, da experiência japonesa nesta matéria? Isto não é assustador deste ponto de vista? Não, desse ponto de vista não há dúvida nenhuma que o Estado português passa intranquilidade à população, tal como aqui já falamos. E quando nós estamos perante uma situação em que o Ciresp não funciona, ainda no outro dia, portanto, nesta semana que passou, houve aquele festival, aquele concerto de solidariedade, e o Ciresp não funcionou no Meu Arena. Portanto, eu ia dizer, ia ser injusto, mas não posso fazer... A notícia foi Meu Arena e Colombo. E Colombo, exatamente. Eu até ia ser injusto no meu discurso habitual e dizer que se fosse em Lisboa funcionaria. Mas nem em Lisboa funciona. Ora, se em Lisboa não funciona, eu estou em crer que se calhar o Governo vai resolver este problema com grande facilidade, porque isto é uma calamidade, não funcionar em Lisboa. Estou obviamente agora a ironizar um pouco sobre o assunto. Mas, que diabo, é evidente que a população portuguesa está intranquila. E o que nós vemos são manifestações de muita emotividade e de muito pesar perante a tragédia, e é verdade. E todos nós estamos incomodados. Mas o que se nota também é que as pessoas estão a pensar na sua vida, principalmente as populações do interior que vivem com florestas e matas à volta, e pensam, se fosse comigo também se calhar aqui ficava. E essa é que é a imagem que, como aqui estamos a dizer, o Estado não pode passar. Não basta. O Estado não pode aligerar responsabilidades na área da justiça, não pode aligerar responsabilidades na área da educação, não pode aligerar responsabilidades na área da saúde e não pode, de maneira nenhuma, aligerar em tudo o que seja defesa e segurança dos seus cidadãos, como aqui falamos. Desse ponto de vista, o Estado não pode falir desse ponto de vista. O Estado tem que ser forte desse ponto de vista. E a população espera que o Estado os ajude e cuide deles nesse aspecto. Pois há aqui um ponto importante. O Estado, acima de tudo, é injusto. Porque perante o que se passou, a população portuguesa respondeu de uma forma notável. É verdade. Com os subsídios que tem dado, eu sou Presidente da União das Misericórdias, tenho acompanhado que é quem tem entrado dinheiro de subsídios de todo lado, de cidadãos anónimos, de famílias. Então, uma coisa incrível. Portanto, os portugueses nisso são um povo fantástico, porque... Isso significa o quê, do ponto de vista prático, Dr. Silva Peneda? Somos um povo muito melhor que o Estado que somos. Significa que nós portugueses somos heróicos em duas situações. Na glória, quando a bandeira nacional sobe no mastro olímpico, aí nós arrebatamos, ou quando ganhamos a canção no Festival de Eurovisão, e nos momentos de tragédia. Aí vem ao de cima aquilo realmente, a generosidade, e o entusiasmo e a emoção dos portugueses. E porquê é que não somos tão bons a prevenir a tragédia? Não somos... A planear. Somos sprinters, não somos corredores de fundo. Somos sprinters. Aqueles momentos da tragédia, aqueles momentos de emoção, aí damos tudo. Depois, quando vem o ramo-ramo, deixamos de esquecemos e as coisas não acontecem. Isto também o Estado é assim. O Estado é assim. O Estado é capaz de acolher agora rapidamente e a Segurança Social mobiliza-se, os técnicos são generosos e o Estado aparece de momento. O próprio Primeiro-Ministro já aludiu à possibilidade de, enfim, agilizar o processo de indemnizações às vítimas. E julgo que isso vai ser relativamente ágil, não tenho dúvidas que a Segurança Social conhece bem, tem técnicos muito competentes, muito capazes, as próprias organizações sociais civis, as misericórdias, tem gente muito capaz. Portanto, isso aí julgo que vai ser uma resposta muito positiva. Mas lá está, isto é a resposta. Sim. Agora, a questão de fundo é outra. A questão de fundo é outra. E eu acho que devia haver agora uma programação em que houvesse simulação de catástrofes e para a gente saber e para o cidadão comum confirmar que realmente o CIRES funciona, a proteção civil funciona e, portanto, haver simulações de catástrofe e testar-nos esses exercícios até com autoridades independentes a supervisionar, nomeadamente de outras nacionalidades, para nos dizer, afinal, você aqui o sistema que funciona impecavelmente. Isto era uma resposta que, num espaço de um ano, devia ser feita. Aliás, para tranquilizar a opinião pública. Se me permite, Dr. Silva Peneda, eu acho que o Estado deve isso aos portugueses. Eu acho que o Estado português deve isso aos portugueses. É a forma de reparar em injustiça. De tentar reparar, nunca reparará, mas tentar serenar, acalmar e dar aqui uma palavra, dizer, não, nós estamos aqui, estamos capazes de responder, ou não é? Depois veríamos, mas eu acho que isso é absolutamente crucial neste momento. Luís Aguiar Conraria,
E no estrito campo de gestão política e comunicacional ao longo da semana, tivemos uma presença do Primeiro-Ministro no Parlamento, tivemos também a Ministra Constança Urbano de Sousa, e tivemos também a oposição com algum destaque. Como é que se olha para estas presenças, Luís? Antes de responder a isso, ou antes de abordar essa parte mais política, havia aqui um assunto que eu gostaria de referir ainda em relação a conselhos para o futuro, que eu penso que é particularmente importante. Portanto, o Jornal Público deu-nos que tem tido um papel fundamental a mostrar como algumas falhas vêm atrás, deu-nos uma notícia recentemente de que, com as mudanças de governo, mudam imensas chefias no nível de bombeiros, GNRs, proteção civil e por aí fora. Aliás, o relatório que fizeram era do género de metade dos quadros de chefia foram mudados quando as mudanças de governo. A edição do Jornal Público da última quinta-feira, tanto quanto me lembro. E eu não quero estar aqui, eu estou como o Nuno Botelho, não é? Portanto, eu não quero dizer que é problema deste governo, porque nós sabemos perfeitamente que isso não é problema deste governo. Todos os governos, quando lá chegam, mudam as chefias todas. Mas, quer dizer, aqui estamos a falar da segurança. E estamos a falar de chefias que têm de saber estar coordenadas em situação de caos. E, portanto, isto devia ser... Aqui não devia haver mesmo espaço algum para nomeações políticas e é inadmissível que os governos mudem as chefias à medida que... Luís, em março e abril de 2017, as nomeações, a maioria das nomeações. Luís, quanto à gestão política, tão em síntese quanto possível, António Costa e a Ministra? E, eventualmente... A pessoa que estava responsável pela coordenação em Pedrógão Grande foi nomeada em fevereiro de 2017. Em relação à pergunta do José Bastos sobre a gestão política, eu tenho de tirar sempre o meu chapéu a António Costa. Acho que a gestão política dele é extraordinária, nada o afeta, a popularidade dele vai continuar em alta, ele consegue estar a libertar estes relatóriozinhos assim às pinguinhas e permitindo que as autoridades, sendo no jogo do empurra, a empurrar as culpas uns para os outros e vai ao Parlamento e ganha os debates a dizer, mas o que é que queriam que eu fizesse? Queriam que eu ocultasse informação em vez de a libertar? É isso que esperam de mim? E de facto, quer dizer, a Ministra, concordo que é uma questão de tempo até ela sair, não há forma de sair bem disto, mas também não vejo nenhuma vantagem ela sair agora. Era simplesmente aumentar a descoordenação. E como o Nuno e Silva Peneda estavam um bocado a referir, nós ainda temos uma época de incêndios pela frente. Nós ainda não estamos em julho. Nós ainda não estamos no pico do verão. E, portanto, não vejo nenhuma vantagem em substituir a Ministra já, mas acho que a prazo isso é inevitável. António Costa vai continuar lá. Silva Peneda, alguma nota a acrescentar? Não, e o PSD ajudou António Costa, porque esta pedido de iniciativa do PSD para o relatório foi ótimo para António Costa, porque esta comissão e este inquérito ia ser feito pelo Governo. Aparentemente, alguém se pôs em bicos de pés e disse, eu proponho com a Assembleia, o António Costa disse logo, muito bem, concordo, e chutou para a Assembleia. Portanto, a Assembleia agora é que tinha a responsabilidade de fazer o relatório. Este relatório técnico devia ser da órbita do Governo, da órbita do Executivo. Era aí que devia funcionar este relatório. A Assembleia assumiu essa responsabilidade. António Costa, olha, isto facilita-lhe a vida, com certeza. Nuno Botelho. E António Costa tem a vida ainda mais facilitada quando Passos Coelho fala em suicídios que não existiram, sim. Não é? De facto, eu acho que o Luís estava a dizer que António Costa tem gerido bem. Eu acho que António Costa é capaz de ser o homem mais sortudo do mundo, porque de facto tudo de sorte lhe acontece. Quer dizer, quando está apertado, tem o líder da oposição que fala em suicídios que não existiram porque o senhor da Santa Casa da Misericórdia lá... Foi um momento infeliz? Foi um momento muito infeliz. Foi um momento muito infeliz, mesmo que fosse verdade. Mesmo que fosse verdade. Tenho dificuldades em comentar. Pois, é um momento... Luís Aguiar Conraria. Eu estou a dizer isto e quero deixar pública a minha profunda admiração pessoal pelo Dr. Passos Coelho, que acho que é uma pessoa que eu acho que a história de Portugal ainda vai um dia fazer justiça. Mas há coisas que não se dizem. Que diabo. Nós estamos numa situação... E depois está a dar o as de trunfo ao Primeiro-Ministro para poder vitimizar-se e dizer que, de facto, quer dizer, quando... descredibiliza totalmente a oposição. Luís Aguiar Conraria. Estás-me a passar a palavra, mas eu lamento que eu há bocado não referi esta questão de Passos Coelho, porque eu simplesmente estou sem palavras, como Silva Peneda estava a dizer. Eu não consigo comentar. Quero acrescentar também, quanto a Assunção Cristas, também ninguém ouve nem vê,
deve andar ocupada com a campanha em Lisboa e, portanto, o CDS desapareceu do Por debate. último, mas não menos importante, também uma referência feita por José Silva Peneda, justamente na sua intervenção inicial, o tratamento mediático da tragédia. Já sabemos o que pensa Silva Peneda, não sabemos o que pensa Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria. A imprensa esteve globalmente de uma forma muito... É fruto dos tempos que vivemos. A imprensa vive dificuldades e, portanto, tenta ser muito mediática e gerar notícia fácil. E, portanto, aproveitou-se desta tragédia para fazer aqui um número, tal como se costuma dizer, um número mediático. No entanto, devo dizer que esteve bem na nota, nesta semana que passou, na questão do concerto solidário que uniu, de facto, rádios e televisões e jornais e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que também temos que saudar as direções de todas essas estações. Tem também que ser feita, Luís Aguiar Conraria, porque é que as vítimas de Pedrógão aceitaram abusos de alguns jornalistas? Uma pergunta esta semana de Isabel Stilwell. Porquê é que aceitaram? Eu não me consigo pôr na pele dessas pessoas. E como eu não me consigo pôr na pele delas, não consigo responder por elas e dizer porque é que aceitaram ou não aceitaram. É evidente que não deviam ter aceitado, é evidente que deviam se calhar ter mandado um par de estalos em alguns jornalistas que lhes fizeram algumas perguntas. Agora, eu não consigo estar na pele, refém, como há bocado o Silva Peneda disse tão bem, refém das emoções e saber como é que eu reagiria. Não sei, é uma situação demasiado extrema para eu saber. Eu desliguei das televisões nos dias a seguir, nos dias da tragédia e nos dias a seguir, porque não consegui suportar aquilo, mas eu gostaria de dizer que nesta última semana estiveram bem, não só no aspecto referido pelo Nuno Botelho, mas também no aspecto da investigação. Há coisas que nós vamos sabendo agora pelo público, pela TVI, pela Rádio Renascença, que se calhar nos devia ter sido dito pelo Governo e não foi dito. Por exemplo, o relatório da KPMG, por exemplo, ou o plano de ação que foi feito pelo Secretaria de Estado anterior. Dentro das direções das televisões haja uma reflexão interna, não precisam pedir desculpas públicas, mas haja uma reflexão interna acerca do procedimento. Acho que era muito útil que internamente, porta fechada, fizessem um debate sobre o que é que não deve ser feito em casos semelhantes. Porque aqui houve, de facto, casos que eu a ver televisão, se não desliguei, levantava-me e saía, porque era realmente chocante a forma como alguns jornalistas, pessoas completamente indefesas e desesperadas, com o microfone atrás, a tentar fazer perguntas, de facto, não fazia qualquer tipo de sentido. E com esta nota ficamos por aqui. José Silva Peneda, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, Conversas Cruzadas regressa de hoje de dias. Conversas Cruzadas.